Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Então, dando início aqui à nossa duzentésima, é isso que fala? Duzentésima? Duzentésima décima reunião ordinária da Comissão de Pós-Graduação da FEA, né? Vamos, então, passar aqui para os itens da pauta, na ordem do dia. Eu queria fazer só uma inversão de ordem aqui, dando a homologação da eleição, né, como coordenador do professor Sérgio Sakurai, né, do suplente Fernando de Barros Júnior, né? Vou só fazer isso aqui, né, para dar parabéns aí pelo retorno dele aqui. Sempre muito feliz com a participação dele aqui. Nós já tivemos a oportunidade de estar nessa comissão juntos, né? E seja muito bem-vindo aí, né? E eu gostaria de colocar esse primeiro item, já o item 1.4, para a gente fazer a homologação e dando os parabéns aí pela condução e desejando muito sucesso aí na condução do programa de pós-graduação da economia, tá? Dentro dos itens da ordem do dia, então nós estamos aí então, fazendo a homologação já da eleição como coordenador. Passamos então para a sequência geral dos demais itens, né? Nós não temos itens assim, no item 1.1, né, na pauta, em relação à gestão da pós-graduação em geral, tá? Nós tivemos uma última reunião da CELPGR, mas ela não teve nenhum assunto deliberativo, eu participei, a pedido da professora Silvia. Foi basicamente, tinha que fazer a homologação de seis ou sete programas que estavam, fusão de programas, tinham que ser homologados para que a CAPES, né, então, avançasse no processo de reconhecimento. Então, não tivemos nenhuma informação útil ou que fosse para o conhecimento de todos, tá? Também o item 1.2, não temos itens na pauta do programa do PPGAL, né, na gestão do PPGAL. Passamos, então, para o item 1.3, da contabilidade. Temos aqui, então, um requerimento de nova matrícula feita pelo Luiz Felipe Guarnieri, no curso de mestrado, parecer favorável do Silvio, aprovado pelo CCP. Ele fez fora do prazo? Ele foi desligado, professor, né? Ele fez o mestrado, daí foi desligado por conta de reprovação em disciplinas, 3 reprovações, e fez o processo seletivo de novo, né? Tá. Foi aprovado para ingressar no mestrado, teve esse processo aqui de nova matrícula, né? Que é previsto no regimento. Tá? Todo aluno que é desligado do programa ou por reprovação, abandono, etc., quando retorna tem que passar por um parecer preliminar, né, de aprovação de matrícula, correto? Esse processo. Ok, coloque em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Divergências, votos contrários, por favor, se manifeste. Passamos para o item 1.5, já fizemos a homologação do 1.4. Aqui é a aprovação em bloco, né, do PPGAL, que é referente à conferência, né, que foi dado lá de referendo pela professora Silvia, né, dos mestrados, títulos de mestre, né, do item 1, né, do referente ao aluno, deixa eu encontrar aqui, Marcos Anderson, né, ele fez mestrado em Química. É mais uma checagem que a gente faz para saber a validade do mestrado reconhecido pela CAPES, se o mestrado tem reconhecimento ou não. Tendo em vista que é um requisito para o ingresso ter o título de mestre, né, no processo seletivo. O item 2 refere-se a Manuela Suzuki, tá? Também aí mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os demais é o mesmo sentido, né? O item 1.6 também refere-se ao bloco de conferência, né, dos pareceres feito pela Secretaria em relação à validade, né, dos títulos, no caso aqui do José Carlos Ramos, o item 1, no caso do programa da contabilidade, o item 2, o Matheus Henrique, mestrado em Ciências Contábeis, o primeiro mestrado em Controladoria e Finanças, o segundo mestrado em Ciências Contábeis, o terceiro é o Rafael Aranha, mestrado em Ciências Contábeis, o quarto também é o Vinícius, mestrado em Ciências Contábeis, né? Aí, Universidade Federal de Maringá, Universidade Federal da Bahia, tá? Então, também coloco em apreciação.
para os 2 blocos de conferência e homologação aqui do ad referendo, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, votos contrários, né, se manifestem, ou abstenções. Item 1.7, né, itens para aprovação em bloco do PPGE, referente à alteração do horário de aula da disciplina Econometria 1, do professor Daniel, né, do período de 1/4 a 1/7, conforme manutenção do horário das terças-feiras. De segunda, das 8 às 10, para das 10 ao meio-dia. Foi aprovado pela CCP, né? Também aprovado pelo Conselho de Departamento, e há de referendo pela professora Silvia. Tá? Conflito de horário, professor, e eles consultavam os alunos. Tá? Tá. Então, houve consulta nos alunos. Acho que isso é um aspecto importante, porque uma vez, né, que há uma programação dos alunos também, e já tivemos um problema no passado. É o mesmo exemplo do cancelamento de disciplinas, né? Que é importante que, né, o cancelamento de disciplina seja feito com planejamento. Porque chega no dia da aula, olha, o professor, a disciplina está cancelada, né? Para que o aluno não tenha tempo hábil de se planejar. Já tivemos um caso aqui, né? Não venha o caso relatar, né, resgatar a memória, mas é só para que a gente tenha sempre essa atenção, tá? Então, também colocamos em apreciação o item 1.7, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem votos contrários, abstenções que se manifestem. Tá? Eu até fico imaginando se um ad referendo a gente negar, como é que a gente faria, né? Mas é só para descontração mesmo. Eu nunca vi um ad referendo que foi. O item 1.8 é o item para aprovação em bloco, referendo de comissões julgadoras aprovadas pelas CCPs, né? Aqui o item 1.1 do PPGE, mestrado, todos do PPGE, não, os 2 primeiros do PPGE, né, eles foram aprovados ambos pela CCP, também com a de referendo em função de prazos, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, a menos que vocês queiram ter destaque e eu passe um a um, tá? Todos eles foram aprovados pela comissão, tá? Não foi encontrado divergências na avaliação da secretaria, né? Mas depois eu vou falar do movimento que está acontecendo na USP aí, quando falando de secretarias de cursos, secretarias de comissão de avaliação, comissão de pós-graduação. Lembrei, vi aqui o detalhe. Tá? Então, também coloquem em apreciação, né, que todas as sugestões de comissão julgadoras, só resgatando que na última reunião o professor Botelho tinha dito, e a professora Janaína também, a respeito no caso de que ex-orientados não podiam participar de bancas com do seu orientador, né? Ex post, né? Não tem vínculo algum, mas não poderiam participar. Parece que o pessoal das comissões diárias está fazendo esse terrorismo aí e tal. Eu consultei a pró-reitoria e já levei essa questão a uma avaliação preliminar e disse, ó, Maurício, aí está lá naquele conteúdo do Ministério Público, né? A gente ligou para a presidente da CAPES e falou, não estou sabendo, surpresa que estão falando isso aí nos corredores. Então, para vocês terem, então, eu levei para o pró-reitor, para o Adenilson, ele falou com o Rodrigo, né, sobre isso, que é o pró-reitor, e eles ligaram para a Denise, assessora, e depois falaram com a presidente da CAPES, eles acharam muito estranho também isso, mas ficaram de me dar uma resposta bem mais exata, mas a princípio, eles olha, Maurício, na vida a gente tem que usar uma palavra que é mágica, né? Bom senso. Se você monta uma banca só com ex-orientados seus, agora tem um orientado seu que já é independente, está em outra instituição, que é orientador, que é da mesma área, né? Então, assim, a gente não vê isso, mas eles estão colocando isso aí, que a presença de ex-orientados nas bancas vai criar um elemento de endogenia e os programas serão penalizados. Do jeito que foi colocado, né? Então, eu fui, tendo mais informações específicas, né? Eu até tinha colocado eu coloquei 2 ex-orientados meus, já participaram de bancos. A área de contabilidade tributária já é tão pequena, daqui a pouco vai ficar eu e eu mesmo, né? Na banca, né? Tem tão poucos. E aí eu fiquei até meio surpreso com isso. E aí ele falou, olha, gente, eu não vejo problema, não. Desde que exista bom senso, né? O problema é quando ultrapassa, né? Mas, tendo mais novidades sobre esse ponto, eu trago para vocês. Ele ficou de...
do Rio de Janeiro. Isso aí. E aí ele falou que realmente estão interpretando esse documento, que foi por uma decisão específica, como, né, ele falou que isso não é regra da CAPES, isso não está na avaliação, né? Vamos lá, então o item 1.8, sugestões de comissão julgadora para os programas do PPGE e do PPGC e do PPGAL, tá? Do item 1 ao item 9. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão. Votos contrários e abstenções que se manifestem. Itens para aprovação em bloco, atas de defesa, né? Do item 1.1 também, aqui é a homologação de todos os atos de referência da professora Silvia. Do item 1.9, tá? Temos algum ponto de destaque aqui? Alguma reprovação? Todos aprovados por unanimidade. Todos aprovados por unanimidade, tá? E aí, só a do Wesley, do Luiz, aqui, desculpa, deixa eu só ver se é Alana Ramos, Rodrigo, né, Megali, da Renata Silva, do Vinícius Kuromoto, e isso. Né? Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem. O item 1.10, itens para aprovação em bloco, prorrogação de prazo pela CCP e CPG, conforme a resolução 8082, para casos excepcionais e prorrogação temporária em função da Covid. Alguns vão dizer, mas não existe mais Covid, né? Eu passo para o nosso secretário aqui fazer as explicações operacionais. Né? Ainda tem um período que eles podem solicitar. Pode falar um pouquinho mais alto? Lógico, professor, ainda tem um período que eles podem solicitar, né, a prorrogação por Covid. Eu vou localizar aqui para vocês a data certinha. É um direito, né? Isso. Então, pela resolução... A matrícula dele, né? Do ingresso. Os alunos matriculados de 1º de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2022, eles ainda podem pedir prorrogação com base nessa resolução, que seria com a justificativa da pandemia do Covid, né? Então, era o caso desse aluno, ele estava dentro desse período, ele fez a justificativa, foi analisado pela CCP, aprovado, daí a CPG tem dado a de referendo nesses casos para dar celeridade, para a gente já dar um encaminhamento no processo, né? Só uma pergunta, esse é o prazo limite mesmo, né? Quem entrou depois disso já não tem mais. Já não tem mais. Já não tem, professor. Daí só quem está nesse gap aí, né? Só nesse intervalo aí. É aqui, professor. Né? Aluno matriculado a partir de 1º de julho de 2022 não pode ter o prazo prorrogado com fundamento nessa resolução. Não tem uma previsão de mudar isso, não. Não, só se for uma nova pandemia aí, né? Não tem. Porque assim, mas era direito e ele, de um certo modo, ele foi impactado, né, pelo esse período, né? Ele ingressou dentro do período. Ele teve, então, dificuldades ou para fazer disciplinas. Coleta de dados, né? Não, eu não estou falando do pedido do aluno em si, estou falando em relação às datas, assim. Não existe lá nada que ia circulando do lado. Não, porque isso foi revogado, né? Então, mas aquilo, como era uma norma vigente, eu não posso voltar lá e dizer, vocês não têm mais o direito. Quem pediu, quem não pediu, não pede mais. Né? Sim, não, certo. Passamos, então, para a homologação, aqueles que foram favoráveis ao item 1.10, com o pedido de prorrogação, que permaneça como estão, votos contrários e abstenções, que se manifestem. Nós, então, pedimos a autorização deste colegiado para colocar na pauta suplementar, né, 4 itens, né, que é referente à retenção de publicação de teses, aqui, né, e dissertações, pelo período de 12 meses, do item 2.1, do item 2.2 também um pedido de retenção, e o item 2.3 é homologação da ata de defesa do PPGAL, e também homologação da ata de defesa do PPGCC, tá? O que está acontecendo? Então, acho que até é importante a gente sempre ressaltar isso rapidamente, está acontecendo com os periódicos, né? Em função não só da inteligência artificial, mas de que os softwares, por exemplo, que avaliam similaridade, não vamos chamar nem de plágio, né?
eles fazem uma busca na internet como um todo. Se tiver em repertórios abertos, sistemas abertos, eles conseguem identificar. E aí você fez a sua tese não é ainda considerada uma publicação definitiva em periódico, porque não é um trabalho amplo, né? Aí você faz um artigo da sua tese e submete num periódico com tamanho, estrutura, né? Estilo editorial, linha editorial definida, né? E aí, quando você submete, ele no Desk Review já rejeita, porque o seu trabalho já está publicado. Isso tem acontecido com inúmeros periódicos. Os dois pedidos, salvo o melhor juízo, né, estão pautados nesse argumento, dizendo, não, queremos os 12 meses para fazer o trabalho de submissão, de que o trabalho é inédito, porque na área de business, vou chamar assim, tem acontecido, não é só a área de administração, a área de business como um todo, tem acontecido bastante essa questão. Se o seu trabalho está disponível, né, eu mandei, em congresso, eu mandei, o meu aluno fez um trabalho bacana na linha, né, de tributação sobre o trabalho, né, e aí ele mandou para o Congresso de Portugal foram 4 papers a tese dele, ele mandou 2 papers para o Congresso, né, eles 2 foram rejeitados por causa disso. Disse, não, o seu trabalho já foi publicado, então não tem... Mas é um congresso, a gente quer discutir. Hã? Da Biblioteca da USP, no Congresso de Portugal, de tributação, um congresso que ia aí, bacana, foram exatamente... Aí eu argumentei lá e tal, eu falei, não, mas para nós, em português, aí é muito mais difícil dizer que isso como não pode ser, que é inédito. Se já está disponível, é impossível, né? Você não tem como argumentar. E aí foi assim, né? Foi engraçado, eu fiquei discutindo com o cara, mas não adiantou nada, sabe? Eu perdi, dei como perdido. Se vocês modificaram todo o trabalho, eu vou ficar outro trabalho, não dá tempo de modificar. A gente dá mais uma semana para vocês modificarem o trabalho. Como eu vou modificar o trabalho? Né? Mas tá bom, tá bom. Então tá assim também está bom, né? Mas está acontecendo, tá? Então eu acredito que isso deva virar uma prática recorrente, tá? Você defende o trabalho, ele vai ficar em stand-by durante 6 meses, até você submeter, 12 meses. É ruim para a comunidade, né? Não, já estão pegando em qualquer língua. Já. Sim. Então já está considerando que... Porque você tem o seu abstract. Né? Aí ele acha o trabalho, e hoje os GPTs e seus parentes traduzem simultaneamente o trabalho em 2 minutos. Só uma curiosidade, qual foi o prazo máximo que ele pode ser publicado? Eu acredito que é 2 anos. É 12 meses e pode ser prorrogado por mais 12, é isso. Normalmente quem... Então, mas esse dispositivo é um dispositivo, né, na linha de patentes, royalties, patentes em si. Quando você está registrando esse trabalho, ele tem cunho tecnológico. Ele falou, opa, eu tenho uma ideia aqui que eu vou transformar isso numa patente. E a metade vai ser meu, dos direitos, metade USP. Então, é nesse sentido, né? Essa norma foi criada, a retenção, para proteger o direito de patente. Mas está sendo utilizada nesse sentido. E tivemos aí os 2 pareceres favoráveis da professora Marina. Que é ela que está aqui presente, é isso? Isso. Né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Não, essa estratégia que quando os inglês não tivesse problema, agora não tinha. Mesmo se o trabalho estiver traduzido, ainda assim consegue identificar. Consegue. É porque já começa pelo abstract, né? Eles já encontram, né? Se as revistas entre as quais você tem submetido já tem conhecimento que isso já é um padrão, faz sentido, né? Deixa eu só corrigir minha informação, 24 meses mais 24 meses. É 24 meses, até 48 meses. Tá? Porque o tempo de registro de patente no Brasil também é um caos, né? Demora muito tempo a avaliação, né? E também é interessante falar, professor, que o momento do pedido é no depósito, né? Porque a gente já teve um caso do aluno Flávio aqui, Sim. que ele pediu depois, que já tinha enviado, teve que ir lá para a Câmara de Normas. Não sei se esse foi negado. Ele foi aprovado, mas foi uma votação assim, acho que ele foi aprovado por 2 votos de diferença, foi super apertado. Tem que se pedir no ato do depósito, né? É isso. Pedir posterior.
A gente sempre passa orientação, viu, professora? Mas às vezes na emoção do depósito, né? Esse é um recurso que estava ali para patente, tem sido utilizado para tentar salvaguardar aí a questão do ineditismo, tá? Os congressos, eu vou ter que procurar outro congresso agora. Eu falei, ô, Negrini, procura outro congresso aí, porque esse não aceita, né? Bom, aqueles que forem favoráveis, o parecer é favorável, emitido os 2 casos pela professora doutora Marina Toledo, que está aqui presente, tá? Aprovados na CCP, foram favoráveis, permanecem como estão, votos contrários e abstenções que se manifestam. O item 2.3, 2.4, referendo de homologação de ata de defesa do Vinícius, orientado pelo senhor Marcos Fava Neves, homologado a de referente pela CPG, e também a homologação da defesa, da ata de defesa da dissertação de Anderson Batista Oliveira, orientado pelo professor Carlos Alberto Bonassi, tá? Os 2 já foram homologados, então colocamos em apreciação a homologação, o ad referendo, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem. Passando para a ata, temos algo mais? Tá. Isso. Então, colocamos em apreciação no colegiado a ata da sessão anterior, da reunião anterior. Aqueles que não tiverem presente, não estarão membros, a gente sempre recomenda aí a sua abstenção, né? É uma recomendação, né? Mas se você estiver de acordo, não impede de você aprovar, porque tendo visto tendo acesso à ata. Alguma retificação na ata, algum ponto? Os que estão à distância? Professora, o Ademar. Eu me abstenho. Perla. A Perla está se abstendo, o Escolar está se abstendo, né? E nós temos nenhuma correção, Mauri. Obrigado, Ricardo, também nenhuma correção, eu também não tenho nenhum ponto. Então, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções já se manifestaram, né? Acho que é aprovado. Vamos aos comunicados. Deixa eu ver aqui, integração. Passo para o Tiago, porque ele que está participando da organização. Tiago, por favor. É o evento da integração, né, da pós-graduação, a gente tem feito todo ano, organizado. Esse ano vai ter uma boas-vindas ali com diretoria, presidente, vice-presidente da CPG. A palestra do Matheus Duarte Matos Fernandes de Freitas, ele participou do CPEA, fez um workshop sobre inteligência artificial também no ano passado. E depois vai ter conhecendo os demais programas ali, que os coordenadores ou representantes vão falar de disciplinas que servem ali, podem ser aproveitadas pelos 3 programas, né? Tem algo em comum ali que os 3 coordenadores estão convidados amanhã para... Estão convidados. Já convidados, já passaram essa missão, ou Sakurai? Já, para mim já foi passada. Então a professora Perla vai participar. Tá. E o Botelho vai participar. Então tá ótimo. Então amanhã todos aí, o Ademar e a Helenice, desculpa, Helenice, se puder ressaltar com os demais alunos, né? Sempre importante, sempre são temas. Vai ser transmitido também? Vai transmitir pelo YouTube, acho que é importante, né? Porque é um tema que está aí, acho que na boca de todo mundo, inteligência artificial, acho que é sempre interessante, né? Como lidar com essas ferramentas, né? O item 2 é o programa de apoio às missões acadêmicas ao exterior, né? Para início de 1º de maio a 30 de setembro. Está aberto ainda o edital, Thiago? Está aberto. Está aberto. Eu já participei de um desse partido, mas foi um do programa Santander, né? Eu acho muito interessante, convido sempre a coordenadores aí, e os membros a submeterem projetos, né? No período, foi eu e o Alex, a gente fez um projeto, economia e contabilidade, e a gente foi para Kent, depois fomos para Münster, na visita, né? O dinheiro ficou meio no limite, mas foi possível, né? Umas economias aí, foi possível, mas foi bem interessante. A gente conseguiu, até a visita do Alex em Münster, ele depois foi convidado para ir para lá, e acho que foi uma experiência bem interessante. Então, esse programa de apoio às missões exterior aí, eu acho que sempre
importante para os programas estarem ressaltando aí o vínculo de internacionalização e relacionamentos, né, com seus pares e outras universidades, bem como abrindo portas, tá? Mauro, eu tenho uma dúvida que vocês são estudantes também. Tem o recurso print, CAPES e para a USP. Eu não lembro até quando se tem prazo para o programa acabar, ou é quando a verba acabar? Então, o recurso que estava com a USP na questão do print, né, na sua participação, ele não foi renovado, né? Então, assim, a gente não sabe se o print vai continuar. Toda aquela programação de recursos para os anos, eu acho que se encerra agora. De fato, o retorno, o limite. Né? Então, assim, nós não temos ainda sinalizações, né, de que a CAPES vai renovar o print, né, no modelo que foi feito lá atrás, que eram várias universidades que se candidataram, foram selecionadas, porque aí a gente saiu do programa como se é, seleção não, de inscrição de bolsa direto na CAPES, só via print. Nós fechamos uma porta de um lado, né? Porque a gente teve um programa próprio para nós e com outras universidades que se candidataram a participar do print. Na última reunião, até teve um questionamento sobre isso, nós não tivemos uma informação clara de se o print vai continuar, se o governo e a CAPES, né, vão sinalizar verbas para fazer um novo print, ou uma nova rodada de print, ou o print vai continuar. Aquilo que estava programado vai ser executado, mas eu não tenho essa informação. É até bom que, estando na reunião, eu vou perguntando, né? Como vejo lá quase todo dia, ou todo dia, o pró-reitor, eu, na oportunidade, pergunto para eles, né? Se a gente tiver alguma informação, eu já encaminho aqui. Até 1º de abril, tá? Perguntou as Sim, inscrições. isso, até 1º de abril, né, as inscrições. Então, é sempre incentivando aí os programas a participarem, é bem interessante. É uma viagem para o exterior aí, para visitação, eu acho que vale a pena, tá? O item 3, informações sobre o Minter e Dinter, né, edital da CAPES 2024, nova chamada para envio de propostas, tá? E projetos de cooperação, para a qualificação de profissionais de nível superior. Tinha antes do processo de avaliação, uma sinalização que não teríamos mais Minter e Dinter, porque a ideia da nova pós-graduação não era mais, né, esse alargamento de base, né, se enfocar, mas surgiu aí, tem demandas, e aí as inscrições estão abertas, né? Nós estamos terminando o nosso lá com o Pará, né, que eu ainda sou coordenador, e temos o da administração, que é o Minter, que está sendo renovado, né? Ele deve terminar esse ano, professor. Entre esse ano e ano que vem. Eles vão renovar? Que não, acho Não. que eles vão só fazer uns ajustes aí. Tá, são os ajustes estruturais aí na coordenação. Então, tinha também que os programas 5 tinham que ter alguma colaboração social, isso era muito dito, né? Vocês fizeram uma colaboração social na época de vocês? Não, né? Vocês não tiveram de no Interão. Está consolidado também os programas, e tem programas em todas as regiões. Acho que tinha um problema que, por exemplo, o Pará não tinha programa nenhum região, né? Então, ajudou eles a construir o programa, por exemplo, de o mestrado em contabilidade. Então, isso foi o fomento lá. O que é essa portaria, Tiago? Portaria 120? São as regras da portaria da CAPES que regulamenta, tá. Né, os projetos ali, tem as informações gerais Tá. sobre o Minter e Dinter. O item 4, divulgação da PRPG do edital, né, chamada de alunos de pós-graduação, estrito senso, né, para o programa de formação didática pedagógica e dos cursos de modalidade à distância da Univesp, é aquele abrem bolsas, né, para tutores, né, na Univesp, numa parceria da PRPG USP com a Univesp, que é a Universidade à Distância, né, do Estado de São Paulo. Só uma coisa, Mauri, isso daí é só para fazer a preparação pedagógica. Preparação pedagógica para ele ser tutor, né? Para ser tutor Isso. Exato. Para depois se candidatar lá e... Tiago, os alunos foram informados já. Sim, a gente divulgou, professor. As inscrições Hein? Até 19/4. Até 19 de abril. Tá, deixa eu mandar uma... Os 3 cursos. É toda a USP, né? Todos os alunos de pós-graduação da USP podem
fazer o curso de formação pedagógica, né? E depois, porque eles têm vários cursos de formação, são 4 universidades, a gente fala, né? Que é a USP, a Unicamp, a Unesp e a Univesp. A Univesp é a distância. Então, o professor Garlotti tem dito sempre, olha, vocês querem um curso à distância, não precisa fazer na USP, faça na Univesp, porque ela já nasceu para isso, né? E ela tem uma capilaridade enorme, né? O valor das bolsas para... Esse já é o... né? Para os tutores, né? É isso, são tutores? Isso, alunos de curso de mestrado, mestrado profissional 2.100, os alunos de doutorado, doutorado direto, até R$3.100. Isso, as bolsas serão atribuídas de acordo com a disponibilidade orçamentária para o programa de formação. Mas eles recebem isso na época da formação? Ou você quando como tutor? Isso que eu não entendi. Isso aqui é... Não sei se você fala. Título de último, né? Quando ela não atende a todos os critérios de avaliação. Acho que é depois da formação, não é não? Depois da formação, é quando ele é tutor. Eu acho que sim, acho que é quando ele é tutor. Eu tinha até uma dúvida nesse ponto, se esse curso também dá equivalência para os alunos de pós-graduação que precisam fazer formação pedagógica para exercer o PAI ou não? É somente para fazer esse trabalho com a Univesp? Eu acho que Berla, ele é mais para saber operar dentro da capacitação à distância mesmo. É mais para o projeto. Remoto mesmo. Ele não tem uma formação pedagógica mais ampla, como tem o propósito do curso. Eu sei que acho que o PAI, a formação dos alunos para o PAI, né? Tá. É minha leitura, né? Podemos até investigar se essa formação pedagógica dela, né? Eu acho que é específico. É só específico para a Univesp, né? Mas eu posso checar. Tá, a gente vai checar, né? Porque às vezes a formação dele é mais pedagógica como um todo e tem lá, né, com especificidade na questão à distância, né? Tá, eu estou perguntando porque eu estou oferecendo a FRP 5.000 agora nesse trimestre, e estão com 26 ou 27 alunos, não vou lembrar, o Thiago deve saber. E acho que alguns alunos ficaram sem fazer, não sei se todos foram atendidos, ou Thiago, se tinha uma demanda maior que não deu para a gente atender, e aí por isso que eu estou perguntando se daria essa equivalência ou não, tá? Tá, professora, vai ter mais uma oportunidade ainda, tem uma disciplina da contabilidade, que é oferecida, se não me engano, é a RCC 6007, que é ensino Cláudio, da didática contábil, do professor Cláudio Miranda. Ele oferece no 3º trimestre. Então, ficou assim definido, no primeiro semestre, essa disciplina da CPG, e no 2º trimestre ele tem oferecido também para os alunos, tá, professor? E essa disciplina aqui é a disciplina da CPG e ela é por rodízio, né? Isso. Cada um é um professor, né? Cada um é um professor. Isso aí. Muito bem. Passamos, então, para o item 5, os comunicados, chamada PIP Start da FAPESP, iniciando a jornada empreendedora da base tecnológica. A FAPESP e o SEBRAE anunciaram uma nova chamada de propostas para a seleção de projetos do programa PIP, voltado a atividades de validação preliminar de ideias e novas soluções de negócios, né? Lembrando sempre que, assim, a FAPESP estava até com uma das falas com o Márcio, né? Assim, está até ocioso, tem até espaço, tá, para projetos, tá? Tem orçamento, não vou dizer sobrando, né? Porque eu não sou diretor financeiro, mas assim, então, aproveitem a oportunidade, porque os recursos na FAPESP têm recurso suficiente hoje para atender, não estão conseguindo atender todas as demandas, projetos. Claro, o projeto tem que ter mérito primeiro, né? Mas os projetos têm mérito, né? Ou seja, tem mais recursos do que projeto com mérito, tá? Então, é uma oportunidade, tendo aí um projeto de submeter a FAPESP, e acho que é sempre importante. E o sexto? Pois, professor, aquela resposta de uma consulta APG que foi feita sobre a situação dos mandatos, Isso. Dos orientadores e dos RDs também. E aí, o que nós temos de conclusão? Isso aqui, professor. Eles fizeram bem objetivo. Que era o coordenador e vice e os representantes, né? Orientador, professor, é o coordenador, porque no regimento da FE não tem mais a figura dos orientadores, né, na composição da CPG. Ah, não tem o representante dos orientadores. Isso, não tem mais. É só o coordenador e o vice. E o vice, isso. Coordenador e vice, como Presidente. membro da CPG,
não tem mais aquele representante, a terceira pessoa da economia, da contabilidade e da administração, como representante dos orientadores. Isso, então, Isso foi suprimido no regime. vai mudar. Então, a consulta foi justamente nesse ponto. O que eles falaram sobre a questão do mandato dos orientadores, que não é possível a interrupção do mandato em curso, que deve seguir até o encerramento. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui só para vocês entenderem. Na composição da CPG hoje, isso mesmo. Você viu o que eu respondi? Então, você vai ficar até o término do seu mandato. Isso. Então, todos os orientadores aqui, ó, a única coisa que vai ter um descasamento, né, professor? Vai acontecer isso. Ó, Luiz Guilherme até outubro de 24, com o Nicolela, orientador Ricardo com o professor Silvio, até 21 de outubro também, e o da professora Marina com o professor Alexandre Macedo Dias até 2025. É porque eles foram aprovados em 2023, né? 2023. Tá certo. Então, E os RDs? Elas já foram? já foi aprovado o regimento da FEARP, No já foi aprovado. na última ou na penúltima CLP já passou todos os regimentos. Eles explicam aqui, né, que então seria uma cassação, que o direito, né, de concluir o mandato não é apenas do mandatário, mas também dos eleitores de serem representados pelas pessoas que elegeram pelo próprio Estaria né? mudando a regra no meio, né? E os dos RDs? Dos RDs, é isso aqui. O Estatuto prevê que a representação docente corresponderá a 20% do total dos docentes da respectiva comissão estatutária. Então, para o cálculo, eles levam em consideração a quantidade de docentes na comissão no momento da eleição, né? Então, por exemplo, na CPG, vai continuar os 2 representantes docentes. Tá? Daí, conforme for terminando os mandatos e tiver uma nova eleição de RD... E for adequando a questão do novo regimento da PES... Isso, vai ter um momento que vai ter um RD na comissão. Mas, por enquanto, essa próxima eleição que a Cristina, assistente acadêmica, vai organizar, vão ser 2 representantes. Tá ótimo. É isso. Bom, acho que esses eram os pontos da nossa reunião, os nossos comunicados. Eu não tenho um comunicado adicional, né? Temos algum outro ponto adicional? Não. Então, palavra aos membros. Os membros à distância, a palavra estão com os membros à distância, já que os membros presentes não pediram o direito de fala. É só isso? Mauri, eu tô Oi. tranquilo. Eu só queria reforçar aí, então, que o meu mandato se encerra no dia 21/10/2024, certo? Perfeito. E aí, a partir disso, não teremos mais um representante dos orientadores. É isso? Isso. E numa vacância dele, por exemplo? Não tem nova eleição, né? Tá. Parece. Perfeito. Bom, mais alguém? Bom. Então, alguns orientadores acabam em outubro, eu acabo em março. Isso não geraria uma diferença na quantidade de votos para cada curso? Porque daí, por exemplo, a administração vai ter mais quantidade de votos. Não que tenha diferença, né? Mas, de certa forma, tem maior representação da administração do que dos outros cursos até março de 2025. Eles não têm como problema isso. Pela resposta. Porque não tinha consulta. Assim, a ideia é que seja uma representação igual a outros cursos, né? Eu não entendi. Ela vai até 2025. A contabilidade vai ficar com 2 representantes, vão ficar com 3 até 2025? Março de 2025. Março de 2025. Então, a contabilidade vai ficar com um representante a menos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí equaliza com a administração. Economia também? Economia até 21 de outubro de 2024. A contabilidade e a economia vão perder um membro em outubro, vão ficar com 2 membros representantes, a administração vai ficar com 3. Então, a minha dúvida, acho que eu não entendi. Peraí.
Hoje tem 2 de cada programa. 3. Hoje tem 3 de cada programa. O coordenador, o vice e o representante dos orientadores. E um suplente do representante dos Mas, orientadores. tá, mas aí ele não vem também, ele não pode, ele não participa, né? Isso. Não, peraí, ó. Hoje somos eu e o Luiz Guilherme. E mais o É o professor Sakurai com o Fernando de 2, suplente e e o o Luiz Guilherme com o 3. Nicolela, e o Nicolela suplente do Luiz Guilherme. Na ausência do Luiz Guilherme, chama-se o Nicolé. Hoje eu convoquei os dois, daí eles tinham compromisso, justificaram. Não, agora. Mas eu não vejo como problema, porque aí o presidente e o vice da CPG, né, equilibram essa votação. Eu acho que também a gente discute, assim, não é acho que pelo menos nesses 4 anos que eu já estou aqui na CPG, quase 4 anos já, né? Na CPG nós tivemos embates, assim, mas não tivemos aquela questão de que por um voto, né, a gente sempre discutiu as coisas e buscou uma alternativa. Então, no caso do Ricardo, por exemplo, ele fez o mandato dele estava rápido. Então, se a gente fez. Tanto ele como do Guilherme, em outubro. Tem um detalhe só do A eleição, de acordo com essas novas regras, daí, Não tem mais não eleição. existe mais esse representante. Daí acabou o mandato, acabou. O que a Marina colocou foi essa questão do desbalanceamento, né? Não, tudo bem, acho que aí é consequência da norma. Só por como eu estou chegando agora, tudo bem. Eu não tive problema, só para ter certeza que está tudo bem. É porque, assim, a paridade, acho que é um elemento que foi estruturado, né? Mas, assim, tem os 2 representantes dos alunos, tem o presidente, né, e eu, vice-presidente, né, da comissão, né? É o presidente ou o coordenador? Presidente e vice da CPG, CPG, né? e coordenador e vice-coordenador do programa. Mais algum ponto? Os alunos têm algum ponto? Tem alguma observação? Como os convidados gostariam de ter a palavra? Não? Então, eu queria agradecer a presença. Opa! A gente sempre que ouve aqui um ruído estranho, a gente acredita que alguém levantou a mão. Queria agradecer. Professora Mauri, Oi! eu, Ademar, Opa! acompanhei aqui toda a reunião, né, para representar aí os alunos, né, dada essa circunstância especial, né, não tenho nenhum comentário, né, vim aqui só para realmente contribuir aí para que todo esse processo continue sendo o mais transparente possível. Muito obrigado. E a gente que agradece, Ademar, não é de hoje que você assim, tem participado, você e a sua colega Heloísa, é isso? Helenice. Meu Deus do céu, né? Helenice, né? Já tinha 3 anos, é a idade, tá? Desculpa, a Covid acabou com o meu cérebro, né? Já era pequeno, depois da Covid ficou menor ainda, né? E agradecer vocês sempre aí, né, conosco aí, acho que é importante a representação, né? Os alunos estarem representados, trazer as demandas aqui, muitas das coisas que a gente já implementou em relação ao aluno, né, a questão, por exemplo, do recurso da CPG hoje, que vai para os alunos, a gente abre mão de utilizá-lo para fomentar os alunos participarem de congressos, publicações, vem de demandas que a gente surge dos alunos, tá? Agradecer a todos aí, a presença de todos, e nos vemos aí numa próxima reunião, e desejar sucesso ao professor Sakurai aí nessa empreitada, tá bom? Isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Maureen. Obrigada, pessoal.